O ano tá acabando, já saiu a lista de melhores animes aqui do canal e tantos outros sobre as tantas outras temporadas, mas agora, como sempre, bora ficar atualizado e ver tudo que rolou no mundo dos animes nesse último mês de dezembro. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí, e já de início, eu quero deixar meu Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a cada um de vocês, suas famílias, amigos e pessoas próximas, e ainda o meu muito obrigado a cada um de vocês também por todo esse apoio ao canal. Seja comentando, se inscrevendo, criticando também, vocês são muito importantes, ajudando de todas as formas esse canal a crescer. O meu muito, mas muito obrigado a cada um de vocês. Espero futuramente poder recompensá-los à altura com novos formatos, novos vídeos e muita coisa nova. Enfim, como sempre, chegou o final do mês pra gente fazer aquele aglomerado de notícias que a gente teve no nosso mundo de animes, com informações de novos animes, continuações confirmadas que a gente estava esperando há muito tempo, e outras tantas demais informações como live actions e várias outras coisas interessantes que aconteceram nesse mês. E vale lembrar que dessa vez a gente tem uma questãozinha em particular, que eu tô gravando esse vídeo quase uma semana antes dele sair, o que é raro de acontecer, mas muito provavelmente alguma outra informaçãozinha vai acabar passando batido, mas elas vão ficar pro próximo vídeo do mês de janeiro, beleza? Mas enfim, não tem como a gente começar por outra coisa a não ser as continuações, e que na verdade o primeiro não é nem continuação, mas sim um reboot. Sabe do que eu tô falando? É a volta de ninguém mais, ninguém menos do que o World Trigger, exatamente. Depois de chegar na terceira temporada, ele simplesmente sumir do mapa, né, no meio do arco das guerras do Rank B, se eu não me engano, agora a gente vai ter a história toda sendo contada lá desde o início, tudo isso a princípio com uma qualidade visual bem melhor, sem aqueles episódios esticados, meio que uns fillers, né, com conteúdos que não existiam no mangá, como foi na primeira temporada, que teve até uma quantidade muito maior de episódios. E aí sim, seguindo mais fiel à obra original, a gente vai ter todos os demais arcos que a gente também teve na segunda e terceira temporada, esses que sim até foram bem melhor recebidos. E aí, para começar de uma forma mais correta mesmo, colocando ordem na casa, faz muito sentido a gente ter mesmo um reboot, né, começando lá a história desde o seu iniciozinho. E mesmo que muitos não queriam, ainda tem aquela certa desconfiança, ainda vai ficar nas mãos do estúdio da Toei Animation. E como se não bastasse, teve um inscrito aqui no canal, em alguns dos últimos vídeos aí que saiu, ele comentou, né, fez a pergunta ali, pô, mas não saiu mais nada do Katekyo Hitman Reborn? Adivinha quem mais vai ter um reboot? Não é ele, foi mal, mas não é um reboot, tá? Possivelmente, só um possivelmente, enfim, a gente pode aí ter uma continuação direta de onde parou para o final do anime. Mas por que possivelmente? Porque o anúncio que foi feito, ele só diz que em celebração ao aniversário de 20 anos, que chega lá em outubro de 2026, terá uma série completamente nova em andamento. Então o reboot e o remake, eles acabam ficando fora de cogitação, pode ser até um daqueles especiais mais bobinhos, tipo aqueles fillers de comédia que muitos outros animes acabam lançando, pode ser. Mas pode ser também uma continuação de encerramento, porque querendo ou não vai ser uma série, né, uma continuação completamente nova. Ora, o Bleach não ficou quanto tempo parado e voltou agora, alguns anos atrás? Ok, que foi metade desse tempo ali, cerca de 10 anos, mas mesmo assim foi um bom tempo. Então a gente torce para que possa vir aí uma continuação direta do anime, só teria que ver em qual estúdio ele iria ficar agora nas mãos, já que o Artland, que foi o que fez as temporadas anteriores, ele acabou fechando em 2017. E pros apaixonados em shoujo, a gente teve o nosso milagre de Natal, e sim, a gente vai ter a volta depois de muito tempo do Akatsuki no Yona. Depois de mais de 10 anos do final da primeira temporada, saiu um rumorzinho ali, e agora no dia 19 e 20, na Jump Fest que teve, se confirmou que ela vai sim voltar, ainda pelo estúdio da Period, com a produção de uma segunda temporada que já foi iniciada a produção. No meio disso, muita gente fala que no Japão não teve lá muito sucesso, porque as vendas do Blu-ray foram muito baixas e até o marketing dele foi feito de qualquer forma e por isso acabou não recebendo a atenção que ele merecia. Mas o fato é que já é oficial e a gente vai ter a segunda temporada, que ainda não foi dita quantos episódios ela vai ter, muito menos para quando ela vai vir, mas é quase certo que agora sim, futuramente, lá com as outras temporadas, a gente tem um encerramento completo desse romance em meio a intrigas e guerras que criou uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Seguindo nas continuações, a gente tem alguns que acabaram agora há pouco, nessa última temporada. Primeiro que foi a decisão de produção meio óbvia já da segunda temporada do Gachakuta. E caso ele realmente nem tivesse começado a ser adaptado ainda, essa continuação aí, o que eu acredito que seja o caso, já que a primeira ela foi dividida em duas partes de 12 episódios cada uma, é muito provável que a segunda temporada fique ali para final de 2027 a início de 2028. Obviamente que isso é só um chute, né, mas ainda assim tem uma boa probabilidade de se confirmar.
E ainda o Toujima Tanzaburou, um dos animes que eu mais me diverti, ri pra caramba nesse final de ano. E de outubro, pra mim, pelo menos, foi um dos melhores que teve, e ele também foi confirmado que vai ter uma parte 2 da primeira temporada ainda, com mais 12 episódios. Quando é uma sequência em cour, como eles chamam, né, geralmente é quebrado assim pra dar um tempo a mais pra continuação. Mas também ele acaba voltando um pouco mais rápido ali, cerca de 3 meses no máximo, talvez pouca coisa a mais. Outro anime que também tá voltando com a segunda parte, só que da temporada final, é a do Beastars, que já tinha sido anunciada, até pra ter saído agora em 2025, mas ela foi adiada pra 2026, agora recebeu uma data oficial pra sair pela Netflix ainda, em março de 2026, no finalzinho ali da primeira temporada do ano. O famoso anime das garotas cavalo, que teve o spin-off da Cinderella Grey, esse que virou uma febre, eu acho que ainda mais do que o original, e teve agora há pouco a segunda parte da primeira temporada, agora foi confirmada a tomada de decisão de produção de uma segunda temporada. O engraçado é que esse anime ele é muito estranho em um primeiro momento, mas mais estranhamente ainda muito bom e engraçado. Além de ser visualmente muito bonito, ele chegou até a ser usado como comparação em como um anime de garotas cavalo recebe uma animação de extrema qualidade e o One Punch Man 3 fica tão abaixo, né? Outro anime que saiu pertinho em 2024 e já tá tendo uma sequência confirmada é o Yozakura Family. Ele que é aquela pegada de ação um pouco mais bobinha, né? Muito mais voltado para uma comédia, algo divertido mesmo, e foi oficialmente confirmado para estrear em abril de 2026, no caso ali no início da segunda temporada de animes do próximo ano. E quem também volta é o título do Code Geass, agora com Hoshi Oino Aspar, que, assim como a última decepção que o pessoal teve lá em 2024, se eu não me engano, com o Dakano Rosé, ele não tem nada a ver com o original, a não ser se passar no mesmo mundo. Então o que a gente vai ter é mais um spin-off que só vai expandir esse mundo, e que até a gravação desse vídeo não saiu nenhum trailer, apenas a informação de que ele vai estrear em abril de 2026. E quem vai voltar mais cedo do que o previsto é a quarta temporada do nosso querido Slime, o Tensei Star Slime da Taken, que agora em fevereiro de 2026 a gente vai ter o filme dele, e a quarta temporada que vai ser muito grande em todos os sentidos, ela vai chegar agora em abril de 2026, e pasmem, mas ela vai ter 5 cours, ou seja, ela vai ser dividida em 5 partes. Para vocês terem uma ideia, a temporada final ali do Shingeki no Kyojin, do Attack on Titan, ela teve 4 cours, sendo que as duas primeiras, que vão totalizar 24 episódios, vão sair consecutivamente uma após a outra, né, meio que sem pausas, já os outros 3 ainda não foram reveladas as datas, mas possivelmente que sejam para os próximos anos. Ou seja, o estúdio planeja adaptar bastante conteúdo, mas sem pressa, mantendo a qualidade, sendo mais fiel ao original, e eu só sei que o negócio vai ficar muito louco no ano que vem. E falando dos novos animes, como sempre a gente teve uma porrada deles, mas eu acabo selecionando só aqueles que têm algo mais relevante pra mostrar ou são mais interessantes, como é o caso do Psyren, que foi confirmado para algum momento de 2026, que só tem uma imagem promocional e um trailer que não tem nada de anime ainda, mas é um mangá de 15 anos atrás que tem uma boa de uma nota, e geralmente essas obras dão bons animes. O talvez problema é que ele tá nas mãos do Satellite, que antigamente até tinha bons animes, como Log Horizon, Fairy Tail e alguns outros, mas de uns tempos pra cá só veio umas bombas. Sendo que é uma aventura paranormal de um estudante que recebe um misterioso cartão telefônico vermelho e acaba envolvido em uma série de desaparecimentos ligados à sociedade secreta Psyren. Aí mistura ação com poderes, sobrenatural, suspense, um romancezinho de leve ali mais de fundo e até viagem entre mundos a grosso modo. Teremos também a adaptação de mais um webtoon sul-coreano, o Illicit, que já tinha sido anunciado para anime, né, entre aspas, lá no início de 2025, e agora teve um trailerzinho bem meia boca ali, mal dá pra ver alguma coisa, mas tá aí mais um sul-coreano chegando, sendo que o original, ele tem uma baita de uma nota. E a base toda é de um garoto que se chama Ji-woo, o que é engraçado, né, porque agora depois do Solo Leveling, parece que todo mundo tem esse nome parecido com Jin-woo. Até o protagonista do Terrorman, que sai agora em janeiro, ele também tem um nome mais ou menos aí por esses lados. Sobre um garoto que tem a habilidade de se mover em altas velocidades, impossíveis para qualquer humano normal, até que conhece um outro usuário de habilidades que por certos motivos ficou preso dentro do corpo de um gato, e ao ajudar esse cara acaba se metendo no mundo secreto de pessoas com poderes, organizações, daquelas que disputam o controle desses poderes e tudo mais, começando a treinar para ficar mais forte e futuramente entrar no meio de muitos confrontos para proteger seus amigos e pessoas mais próximas. E esse aqui também tem aquela questãozinha de estúdio, nesse caso é o Dandelion, que tem alguns títulos como estúdio auxiliar e alguns outros solo, mas no geral não é aquela coisa uau, principalmente quando a gente fala de cenas de ação. Tem uma outra adaptação aí muito interessante que tá pra sair, mas infelizmente a gente só teve uma mísera imagem,
que é o Godzilla. E ele vai sair pelo estúdio tailandês, o iGlu, em conjunto com o Orange, que é um japonês sim, o mesmo do Beastars, que geralmente trabalha muito forte ali com 3D CGI e geralmente muito bem feitinho, não é aquela coisa quebrada. Mas olha que interessante, a premissa ela é de um garoto com os poderes do Godzilla. Não dá pra saber se herda ou manifesta, mas dessa vez não vai ser um monstrão não, vai ser um garoto com os poderes dele, até meio que conseguindo se transformar ou algo do tipo. Mas infelizmente isso é tudo que a gente sabe até o momento. A gente vai ter também o Demon's Crest, do mesmo criador do Sword Art Online, do Exaworld, que vai ganhar uma adaptação. E por mais que ainda não tenha nenhum PV direito ou imagem promocional, tá aí um outro anime voltado pro VRMMO, uma pegada meramente semelhante e só por isso já é um pouquinho mais interessante. De um garoto que entra no VRMMORPG Actual Magic, mas durante uma sessão a realidade e o game acabam se fundindo, e aí preso nesse novo mundo, ele precisa se manter vivo nesse lugar onde a magia, monstros e o sistema do jogo coexistem com a vida cotidiana normal. Entre lutas e tramas, para tentar entender o que aconteceu, se tem como reverter tudo isso, ele vai protegendo as pessoas próximas a ele. E já no Marriage Toxin, esse sim a gente tem um trailer um pouquinho mais decente, que vai sair pelo estúdio do Bonus Films, então é pra ter aquele nível um pouquinho mais elevado, e é uma ação que já foi confirmada para estrear em abril de 2026, sobre uma das 5 famílias mais poderosas no ramo de assassinato, que são os Mestres do Veneno, e o protagonista é o herdeiro dessa família, e para garantir que ela não se extingue depois dele, o atual chefe fala que a irmã dele vai ser forçada a engravidar, e aí que rola toda uma confusão, porque para proteger a irmã, ele que é um assassino criado no submundo e não sabe namorar, é um completo desastre para qualquer tipo de relacionamento, acaba pedindo ajuda de uma vigarista especializada em golpes matrimoniais. E aí começa uma missão de ajudar ele a conquistar alguém. E ainda por último dos novos, a gente tem só uma informaçãozinha extra aí que saiu da adaptação do jogo Sekiro, que recebeu a informação de que está nos ajustes finais ali para a conclusão da animação, segundo o próprio chefe do estúdio. Esse anime que tá com uma animação muito bonita, tá bem chamativa, e ele ainda tá marcado para sair em algum momento de 2026. Mas o que levantou a curiosidade foi a notícia de que tudo é feito à mão, com um estilo mais artesanal, com traços irregulares, né, pinceladas e sombras feitas manualmente. O problema é que tempos depois acharam um erro ali que mostra um framezinho dele com 6 dedos todo bugado. E a gente sabe, né, que mão com 6 dedos, isso aí cheira muito a IA. Mas também não teve nada mais do que isso, e a gente não pode se agarrar a apenas uma imagem, um único frame, para dizer que ele literalmente foi feito com IA. Embora nesse final do ano a gente teve algo bem parecido acontecendo e que parece. E ainda nas demais informações, como de praxe, quase todo vídeo de informações a gente tem live action, agora a gente também teve mais um. Dessa vez é o Look Back, a história do Tatsuki Fujimoto, mesmo criador do Chainsaw Man, e do 1726, né, que saiu agora há pouco também, sendo que o filme do anime, Look Back, ele foi muito bem recebido, embora ele seja bem curtinho, ali uma passagem bem rápida, eu esperava que tivesse uma história mais longa, porque realmente é muito gostosinho de se ver, mesmo com esse final, né. Então, tá aí um que se a qualidade se mostrar decente mesmo, com toda certeza eu vou dar uma conferida. E como eu já tinha anunciado em alguns outros vídeos anteriores de notícia, agora sim chegou ao fim oficialmente a light novel do Tensei Shitara Slime com o volume 23, mas que obviamente, né, o mangá continua até fechar esse final e o anime em si também não é prejudicado em absolutamente nada. Fora isso, a gente ainda teve essa beleza monumental que foi o episódio 21 do Gachakuta, que foi com uma movimentação extrema, uma fluidez maravilhosa e algo totalmente diferente do normal apresentado até aqui, né? Isso porque o storyboard e até a animação-chave tava nas mãos do Yataka Nakamura, que é um perito quando o assunto é movimento frenético. Ele que já participou do One Punch Man na primeira temporada, que a gente tem uma saudade imensa dele aqui, o My Hero Academia, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Brotherhood, Eureka 7 e tantos outros. E o bacana é que no meio disso tudo, eu mesmo acabei descobrindo um termo novo, que é o Sakuga. Eu nem sabia que tinha uma palavra específica para esse tipo de animação, mas tem sim, ele se chama Sakuga. E essa palavra Sakuga, na realidade, a tradução literal direta dela, vai se referir a desenho de trabalho, que seria só uma animação em geral mesmo, normal, mas quando veio para o ocidente acabou ganhando especificamente significado dos momentos animados mais atraentes, de maior brilho. E viu? Aqui no canal a gente também gera conhecimento. E ainda por último, eu não sei se vocês andaram vendo aí o filme que saiu do Chainsaw Man, o Rise Arc,
que eu acredito ainda que esteja só nos cinemas, talvez daqui a pouquinho tá chegando nas streamings e sites não oficiais, tem uma passagem ali que o Denji, doido como sempre, né, ele tá pensando em algumas personagens, e aí vem a Power, só com roupas íntimas, mas do nada tem uma sombra mas muito suspeita na traseira da Power. Obviamente que era pra ser só uma sombra ali do corpo dela, mas como surgiram posts disso aqui fazendo tudo que é teoria, e a maior delas, obviamente que a gente sabe qual é, mas olha o que o pessoal foi reparar, né? Cara, nada passa batido pra essa gente. Mas é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E, de novo, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. E muito obrigado a cada um de vocês por fazerem parte desse canal. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela Mega Blaster Power força pro canal. Agora que eu vou falar sempre Power, eu vou lembrar dessa sombra aí da Power. E se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!